Graças a Deus. Estamos de volta nesta quinta-feira com o programa Palavra Rema. Estamos sempre tratando assuntos factuais da Palavra de Deus. E nesta semana, já desde a semana passada, nós estamos falando sobre um princípio. Deus trabalha com princípios. E princípio da autoridade. Ontem nós falamos sobre quando você fere uma autoridade, você está ferindo a autoridade que ele representa. Para fazer esse programa comigo mais uma vez, eu tenho ele, Pastor César. Pastor César, que Deus abençoe. Amém, Pastor Zé Carlos. Que Deus abençoe mesmo. Nós estamos juntos e eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade e o privilégio de estar juntamente com o senhor e também o Pastor Messias para esse momento de reflexão, estudo da palavra e aprendizado. Então que você, meu amado ouvinte e telespectador, possa abrir o teu coração e deixar Deus falar poderosamente com você nesse trabalho, amém? Junto com o pastor César falou, tem aqui o pastor Messias. Pastor Messias, que é pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui de Itajaí, junto ali com o pastor Bordim. Eu peço perdão, eu dei o primeiro dia para ter mandar um abraço ao pastor Bordim e todos os nossos queridos irmãos e amigos ali da Assembleia de Deus, onde eu tenho muitos parentes, eu tenho tios ali que são presbíteros, e muitas igrejas aqui na região. Foi a nossa família que começou, né? Aqui na Gravatá, nessa região, ainda de saudosa memória ali, com meu pai, foram ali abrir algumas igrejas aqui na região. Eu tenho alguns parentes, alguns que estão ali na Assembleia de Deus. Que Deus abençoe a todos ali. Para mim é uma honra ter o senhor aqui, pastor. Que Deus abençoe. Pastor, muito obrigado. Eu falei com o pastor Bordim que estaria aqui com o senhor. E ele manda um abraço e carinho e a estima. E fico muito feliz também em poder partilhar e estar junto aqui e poder testemunhar essa história de raiz sua e da sua família, colaborando com o crescimento do Evangelho em Santa Catarina e muitas cidades. A igreja aqui de Santa Lídia, de Gravatá, por exemplo, foi meu pai. E na época a gente não tinha condições financeiras, estava muito difícil. E uma das coisas que eles contam é que eles iam de bicicleta. Ficavam na casa do pastor Miller, da família do pastor Miller. Lá naquela região ali, pastor Miller, já lá de Joinville, o senhor conhece? E ficavam na casa do pastor Miller. O pastor Miller conta muito isso também, né? E na época, César, não tinha dinheiro. Dinheiro era muito escasso. E eles cortavam um talo de bananeira para botar dentro do pneu, no lugar da câmera, para poder chegar nessas regiões assim. Mas amém? Olha só, vamos estudar a Bíblia. Pega a sua Bíblia, caneta e papel. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta aí com o programa Palavra Rema. E nós estamos falando sobre princípios de autoridade. Falamos ontem, quando você fere a autoridade, você está ferindo o que a autoridade representa. Quer ver lá em Romanos? Nós estamos, nossa base é Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor em Romanos 13, 1 e 2, pastor Zé Carlos, diz exatamente assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. E é isso que nós não queremos, que você traga a condenação. E ontem nós começamos falando muito sobre Miriam. E nós temos o seguinte, que a autoridade está acima do direito. Miriam era a irmã mais velha. Tinha direito de repreender Moisés? Tinha. Mas não como servo de Deus. Não na sua chamada. O problema é que chamaram, Deus não fala só conosco. Deus não fala só com ele, Deus não fala conosco. Aí é onde é que elas feriram. A autoridade está acima da chamada. Lemos lá em Miqueias, que diz: eu, Senhor, chamei Moisés, Arão e Miriam. Olha só, a chamada, ela está acima da razão. Quer dizer, existia uma lei. Olha só, lê lá em Êxodo, capítulo 34 e o verso 16. Nós lemos em Números, onde aconteceu. Mas vê o que diz em Êxodo, capítulo 34 e versos 16. O que Moisés instituiu.
Quer dizer, olha só. Então... Palavra de Deus em Êxodo 34:16. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e as suas filhas prostituindo. É isso, pastor? Não tome mulher, né? Não, Ele está falando sobre as mulheres daquela região ali, daquela região do deserto, onde Moisés casou. Não faça concerto com o morador, dizem não prostituam. Ah, tá. E aí, na continuidade, dizem, não tome mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas prostituindo-se após os seus deuses, façam que também seus filhos se prostituam. O que Miriam estava falando com Moisés? Porque ele casou, se você for ler no livro, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés por havia casado com mulher etíope, daquela região. Porque lembra que ele foi ali para o Sinai e voltou para aquela região. E ele casou com a mulher dali. De repente a mulher vem e diz, peraí, tem uma lei que não pode tomar. E tu vai casar com a mulher daqui? Como é que é isso? O que é isso? Quer dizer, ao princípio parece que ele tinha razão, mas a autoridade está acima da razão. Vamos esquecer, vamos voltar um pouco mais para trás. Vamos lá para o dilúvio. Noé sai do dilúvio. Faz uma vinha, toma um porre, fica pelado. Poxa, que exemplo de pai. Aí Cã riu. Quando o pai riu, diz que Sem e Jafé foram descosta para não ver a nudez do pai. Foi e cantou para Sem e Jafé. Sem e Jafé foram descosta e cobriram. Quando Noé acordou, Noé repreendeu e ele trouxe a maldição para ele e para toda a família. Nós pensamos ao ponto natural, parece que tem, Qual é o exemplo que tu vai dar, Messias, de bêbado, chegar em casa bêbado para os teus filhos? Né? E principalmente, pastor, se tratando de um patriarca, que vai e embriaga-se com o resultado do seu trabalho, que é a sua vinha. E ele, bêbado, fica nu. O filho, chamado Cão, vai aos outros, ao Jafé e ao Sem, diz, papai está nu. Está bêbado, está nu. Mas isso como propaganda. Perdeu o senso, está doido, bebeu, zombando do velho. Os dois filhos, o Jafé e o Sem, cheio de respeito, foram descostas, meu Deus. De honra pela dignidade do velho e pelo temor a Deus, porque o velho era autoridade. Autoridade. Eles vêm de costas com um lençol e para cobrir. Cobra a nudez do pai. Não deixa... Porque ninguém gosta de botar a tua nudez exposta. Isso vamos falar para o espiritual. Tem gente que pega o que você fez e expõe a tua nudez. Quer desnudar o irmão. E aí, quando a gente usa esse preceito de desnudar, nós caímos no mal que Cão caiu. Quando Noé volta à lucidez, os meninos contam o que ele faz. Ele amaldiçoa o filho. E essa maldição percorre por todas as gerações. Então, esse princípio de autoridade precisa ser respeitado. E o senhor tangeu algo agora muito interessante. Não tenha prazer em desnudar ninguém. Porque eles pegam o teu erro e colocar o teu erro em cima. Só, o pastor Messias fez isso, e parece que tem alegria de contar. Não traz a nudez de ninguém. Né? O que eles fizeram? Eles foram, cobriram, e quando o pai descobriu, trouxe uma maldição para ele e para todos os seus descendentes. Veja que as gerações futuras sofrem esse dano, porque o filho foi imprudente, porque tentou zombar do pai, porque sentiu alegria em ver o pai nu e divulgou. Que os dois entenderam o que é autoridade. O que Cão não entendeu. Interessante. Cão não entende o que é autoridade. Sem Jafé entende o que é autoridade, que eles vão descosta. Porque a autoridade está acima da razão. Miriam não entendeu o que é autoridade. Miriam se achou mais velha, tinha razão, tinha lei, não podia casar, e tu vai casar, Moisés. Não, é interessante isso, pastor. Mas é uma autoridade. Se nós entendemos que a autoridade está acima, e é uma coisa, você vai entender, a autoridade está acima da razão. E temos que tomar muito cuidado com isso, pastor, em função principalmente da chamada, porque no caso de Miriam, é assim, olha, ela é a irmã mais velha, então em casa ela mandava prender e mandava soltar, era uma outra realidade. Agora, com relação à chamada, não. Lá, onde nós lemos, o Senhor, ele colocou por ordem, eu chamei a Moisés, Arão e Miriam. Ele colocou dentro dos princípios, ou seja, colocou os pingos nos is. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque senão essa questão da familiarização pode fazer com que uma pessoa caia num dano muito grande, pastor. E aí, também observar o que o pastor José Carlos disse no programa anterior, na questão da chamada e da vocação, ele não é pai, ele é pastor. Ele não é marido, ele é pastor. Ele não é irmão. Ele não é irmão, ele é pastor.
Ele não é tio, ele é pastor. Opa! Lá em casa, ele é pai, ele é marido, ele é tio, enfim. Mas no ministério, ele é pastor. Quantas vezes Miriam lembrou que tinha repreendido antes dele ter a chamada? Sim. Quantas vezes? É Deve ter criança. puxado a orelha dele Quantas vezes antes dele ter chamada? Quantas vezes ela repreendeu e tentou educá-lo antes dele ter chamada? Mas agora ela não estava educando mais Moisés, mas estava educando agora, porque ela não estava se levantando mais contra Moisés. Ela não se levantou mais contra Moisés. Quando ela estava acostumada a falar com Moisés, mas agora ela falou contra. É isso que eu acho entender. Quando você fere uma autoridade, você está ferindo a autoridade que ele representa. Quando ela levantou-se contra Deus. Não era mais contra Moisés. Quando ela falou da autoridade, ela está falando contra Deus, porque a autoridade quem dá é Deus. Isso, querido, eu quero que você entenda, você que está em casa, você está ouvindo pela rádio, quando você se levanta contra a autoridade, você está se levantando contra a autoridade que constituiu ele, é contra Deus. Ela se levantou-se contra Deus. E quando se levanta contra Deus, Deus age. Deus age, chamou ela e repreendeu. Vocês podem... primeira coisa, já perdeu a chamada. Se há profeta entre vocês, se há profeta entre vocês, e ela era profetiza. Ela, lembra quando no Mar Vermelho, quando saiu, ela saiu profetizando, meu povo, ela era profetiza. Ela já perdeu a chamada. Porque quando você levanta contra a autoridade, você perde a chamada. Já perdeu? Não, já perdeu, acabou. E aí veio, o que acontece? Deus age. O que aconteceu com ela? Pegou lepra. Por que pegou? E lembra que foi os dois que levantaram? Miriam e Arão. Por que pegou lepra em Miriam e não pegou em Arão? Porque Arão era sacerdote. E a lepra representa o pecado. Se Deus agir com Arão, Deus vai matar. Não vai dar lepra. A solução para Arão é matar. Miriam era profetisa, podia ter lepra. Arão não podia, o sacerdote não pode ter lepra. O sumo sacerdote vai ter lepra como? Não pode, Deus vai matar ele. E Deus não agiu com ele, agiu só com ela. Porque com Arão a coisa era mais séria, ele tinha que matar Arão. Extremamente misericordioso. Arão não se lembrou que quando Deus queria matar, quando Deus ia matar Arão, Moisés se interviu por ele. Quer dizer, quando houve, e onde é que eles estavam começando? Onde é que eles começaram? Não foi no meio da mudança, foi dentro de casa. Só estavam os dois. Eles começaram a conversar em casa. Um bate-papo. Deus ouviu. Porque às vezes, dentro de casa, pode falar mal do líder. Dentro de casa, pode falar mal do que o pastor fez. Aí dentro de casa, aí tu está fazendo o quê? Está fazendo maldição para a família dele. Aí o teu filho não vai respeitar a autoridade porque você não respeita. Só que, pastor César, pastor Zé Carlos, tem uma questão que para mim é muito significativa na Escritura. A Bíblia diz, fulano de tal disse, e Deus ouviu. Opa! Então, independente de estar em casa, a questão é que Deus está ouvindo o que eu digo contra o líder, contra aquele a quem Deus chamou, contra aquele a quem Deus constituiu autoridade sobre mim. Eu estou impedido de falar contra, mesmo estando em casa, porque Deus ouve. É isso que, quando nós entendemos, e isso é uma coisa, pastor Messias, que nós estamos aqui tentando passar para o povo, para ele entender o que é princípio de autoridade. Quando começamos esse programa segunda-feira, querido, perdão, se você não viu, isso aqui, no site, o menino vai colocar aqui, nosso endereço no site, os programas ficam lá no YouTube, para você ver o programa de segunda, quem sabe esse é o primeiro que você está vendo, viu de segunda, viu de terça, viu de quarta, esse é o de quinta-feira. Nós estamos falando sobre princípio de autoridade, tem da semana passada, também vai lá ver, princípio de autoridade. Quer dizer, então, quando você vem nesse princípio da autoridade, o que nós queremos? Que você aprenda o que é o princípio da autoridade, é bênção para a tua vida. Todo cristão deveria conhecer princípio da autoridade para ser bênção para a vida dele. Às vezes você diz o seguinte, olha pastor, comigo não acontece. Acontece com o pastor Messias, acontece com o pastor César, mas comigo as coisas não têm acontecido. Por quê? Porque às vezes você está quebrando um princípio de autoridade. Lembre-se que Deus trabalha sobre princípios. O reino de Deus é um reino de princípios. E Ele trabalha sobre princípio. Entenda o que é princípio de autoridade, porque é bênção para a tua vida. Querido, eu quero que você entenda. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo e voltamos já, continuando sobre esse assunto, princípio de autoridade. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400.
A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta aí e falando sobre o princípio de autoridade. Romanos capítulo 13, versículo 2, e nós estamos falando disso. Quando nós nos colocamos para ferir a autoridade, ferimos aquilo que ela representa. Olha só o que diz Romanos 13 e 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Aquele resiste, pastor Messias, vão trazer sobre si mesmo condenação. Quer dizer, aí estão sobrando condenação. Aí diz que a coisa não acontece. Aí o culpado quem que é? O culpado é o pastor Messias, que orou por mim e as coisas não aconteceu. Eu acho que deve estar em pecado. Mas ele está errando. Culpa quem que é? Aí comigo ele diz, eu fui lá na igreja, aquele gordinho, ele orou por mim, até sentiu arrepio, mas a coisa não aconteceu. Claro que você não quer mudar de vida. Sai daqui que eu vou... Pastor, uma das coisas, vamos lá. Uma das coisas que eu falei aqui a semana retrasada. Olha só, nós reclamamos dessas porcarias de novela. E realmente é uma porcaria. Reclamamos e realmente é uma porcaria. Mas hoje, pastor, pesquisa, 40% da novela é feita de gente cristã. A audiência da novela é feita de gente cristã, que está dando audiência para aquela porcaria. A Bíblia diz que os nossos olhos são a janela da nossa alma. Aí nós botamos aquela coisa para dentro que estão assistindo. Quer dizer, hoje, pastor, estatística, se nós pararmos, hoje, qualquer pessoa normal, parando 55 a 60 minutos, então de uma hora, para ler a Bíblia, em 4 meses, ele lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Quer dizer, ele lê 3 vezes a Bíblia por ano. Se ele deixar de ver a novela e for ler a Bíblia, ele lê 3 vezes por ano. A mãe não quer conhecer, aí quer vitória. Não existe lâmpada mágica. É que o conceito de vitória hoje está afastado da palavra de Deus. Ele quer vitória, mas não quer conhecimento bíblico. Ele quer vitória, mas não quer compromisso com a palavra de Deus. Ele quer vitória, mas não quer respeitar nenhum princípio. Ele quer agir como se independente fosse e o elemento de interesse é só a vitória. Nada mais. Como se fosse possível você requerer a bênção sem o abençoador. Isso. Porque ele aprendeu que ele vai comprar a bênção. Eu vi, não existe ira santa. Não existe ira santa. Conversa que eu pequei, porque a gente fica irado com peca. Não existe ira santa, né? Ah, não. Eu vi um cidadão, pastor César, pastor Messias, Jesus, indo para a internet e vendendo sabão em pó, tá? Que deixa a sua alma mais branca do que a neve. Cara, isso não existe. E tem gente que compra. Por quê? Porque não quer compromisso, ele quer a bênção. É aquela figura que nós já falamos aqui no começo, nos programas anteriores, que aprendeu que evangelho é uma banca de mercado. Ele quer comprar, ele quer consumir. É como se ele fosse a um shopping, tá, essa eu não quero hoje, eu quero aquela outra. É o Simão Mágico, que julgou-se no direito de comprar a unção. Eu quero isso que vocês têm. Quando é que sai se você tem? Você não tem parte nesse ministério. Pedro, demoniado. Já pensou, Pedro? E aí aquilo que o pastor César disse, eu quero a bênção. O Senhor da bênção não. Porque se o Senhor da bênção passar a operar em mim, eu vou ter que me submeter ao senhorio dele, à autoridade dele. Então ele eu não quero, eu só quero a bênção. Aí as igrejas estão se tornando, desse ponto de vista, com exceções, é claro, um mercado de transeúteis. Entra e sai sem comprometimento. Não há mudança de vida. Nós aprendemos, pastor, infelizmente, e isso tem muitos pastores que estão fazendo isso. O que é? O cidadão é cantor sertanejo. Aí ele vai ter virou irmão. Continua cantando no sertanejo. E alguns pastores fazem live e dizem que eles são irmão. Querido, se não houve mudança de vida, não há conversão. Se não houve... Querido, é a base. É a base. Quer dizer, mas ele precisa para ver. Então não crê num Deus que vai sustentá-lo? Não crê num Deus que vai mudá-lo? Paulo converteu e continuou matando o cristão. O que é isso? Isso que o senhor está falando é tão absurdo, pastor, que até as composições e as melodias, elas são mundanas. Não tem joelho. Não, e outra, hoje nós temos a artista do Senhor. Virou crente, mas a fulana e tal, eu vi, fazendo uma célula na minha casa. Depois vai lá, faz cena nua, faz cena... Por quê? Porque é o trabalho dela, ela ganha para aquele artista do Senhor. O Senhor não precisa de artista. O Senhor não precisa de artista. A fama do homem passa muito rápido, querido.
Não precisa disso. E também, pastor, essa questão que nós precisamos compreender, e é tão interessante dizer isso aos nossos amigos, é que evangelho é uma questão de natureza. Sim. Portanto, não é uma filosofia. DNA do céu. Se a minha natureza foi tocada pelo evangelho, Muda. imediatamente ela abandona o pecado, porque ela foi mudada. Pedro diz que muda, é uma coisa que o mundo não entende. Porque o mundo diz o seguinte, a natureza não muda, né? A visão mundana é a natureza não muda. Não, é a natureza dele. É a natureza dele. Mas quando você vem para Jesus, há uma metamorfose. E essa metamorfose de Cristo entra na tua vida, diz que muda a sua natureza. Você passa a ter uma natureza divina. Por isso que bebe, não bebia mais. Por isso que pecava, já não peca mais. Por quê? Porque mudou a natureza. A natureza do ser humano é a natureza pecaminosa. Tinha amante, já não tem mais. Você pensa que virou santo? Não pensa que virou santo. Virou santo. A Bíblia diz que aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Começou a arrumar. Por quê? Porque a natureza mudou. Por isso que o texto de Paulo vai dizer, se, olha condicional, alguém, olha o relativo, está em Cristo, é novo, é nova criatura. Sim. Então não pode, eu sou artista de Cristo Jesus. Não, e continua, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu não sei se, eu creio que é pregado isso, porque realmente a palavra de Deus, ela é clara. Mas o problema, César, é quando tu vê um pastor famoso, entre aspas, vai e acha aquilo, e quando ele faz e chama a pessoa demônio e continua e grava uma live com ele dizendo que ele está dizendo que tudo aquilo que ele está fazendo está certo. Então, isso é um absurdo, porque na verdade... Aí o povo acredita nisso. Sim. Mas aí, pastor, eu só posso entender de um líder assim que ele está querendo adesão. E aí eles criaram para uma série de projetos a ideia da inclusão. E eles estão lendo igreja como inclusão, como é uma associação, como é uma escola, como é uma pedagogia proposta, a pedagogia de inclusão. Só que a igreja não inclui. Para você ser igreja, tem que nascer de novo. Então, aí isso é muito sério, porque, veja bem, conversão, ela tem todo um processo. Na conversão, ele tem o processo de regeneração, o processo de santificação, até a glorificação. Então, não existe conversão real. Mas a coisa mudou. Mas então, hoje nós estamos no século XXI, Deus mudou. Deus não é mais assim. Ele morreu, então, para que eu viva uma vida no pecado, não é? Me sinto bem, eu vou lá na igreja, levanto a mãozinha, o louvor é maravilhoso, mas não acontece absolutamente nada. O que acontece, César, é parecido com o que acontece com a droga. A droga é ruim para mim que nunca usei. Não sei se o pastor Messias teve uma vida pregada, mas é ruim para quem? Ruim para ti, ruim para nós que nunca usamos droga. Sim, exato. Não, para nós é ruim, nunca usamos. Mas para o drogado, não adianta dizer que a droga é uma coisa ruim. É ruim a consequência que ela traz. Sim. A consequência que a droga traz é o resultado. Então, porque a droga não adianta que a droga é uma coisa ruim. Você vai ter que tirar ele da droga, não é dizendo que é a consequência que ela traz. A mesma coisa é o pecado para o pecador. O pecado agrada a tua carne, não adianta que o pecado é ruim. O que ele quer? Ele quer tirar a consequência que o pecado traz. Aí o que ele faz? Quer arrumar gente que diga que o pecado dele não tem consequência. E é isso que está acontecendo. A Bíblia diz, Paulo pregando a Timóteo, que nos últimos dias eles não suportarão a sã doutrina, mas tendem comichão no ouvido, querendo ouvir coisas agradáveis, segundo o seu coração. Ele não quer ouvir uma mensagem, quer ouvir coisa agradável. Porque a mensagem de Jesus é, negue-se a si mesmo, quer dizer, a tua vontade não tem mais importância. Aí juntarão para si mestres e doutores. O texto não diz que eles vão juntar para si, pessoas não. Gente que conhece, mestres e doutores, que falarão de acordo com o que eles querem ouvir. É isso. Aqui uma questão. O texto vai dizer, amontoarão para si doutores segundo os seus interesses. Segundo o interesse dele. Eles vão manipular essas pessoas para que elas digam o que eles querem ouvir. E essa sã doutrina... E se não disser, vão para a igreja do Jesus vai ali já volta. Exatamente. Porque está assim? Está fácil, né? E essa sã doutrina, ela nos remete a um confronto. Não tem como você receber uma palavra, não é? E permanecer dentro do que estava. É o que o senhor acabou de falar. O que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais. Porque houve uma mudança, porque houve uma transformação. Nova natureza. É a mudança da mente, chamada de metanoia. Essa operação é feita pelo Evangelho. O Evangelho muda, altera totalmente o comportamento. Eu fico preocupado, pastor, sabe? Porque muita gente dentro dessa concepção está indo para o inferno dentro da igreja. E isso é muito sério. O grande problema da igreja do século XXI está na cruz. Eles estão se afastando da cruz.
Eu não estou dizendo botar não estou dizendo montar uma cruz na igreja, mas estamos afastando da cruz, da essência da cruz. Porque a igreja de Cristo sem cruz, ela não existe. Sem o sacrifício da cruz. Não existe. Nós temos que aprender que nós existimos através da cruz. Na cruz nós nascemos. É através do sacrifício da cruz. Aí, mas o sacrifício parece que não é mais atrativo. Então não tem mais cruz. Não tem mais a palavra. Aquele que vem para mim, negue-se mesmo, toma a sua cruz. Ninguém toma cruz. Cruz é agradável? Se você pensar, o que é cruz? Cruz não é agradável. Mas aí, pastor, é interessante a gente perceber também, o senhor pastoreia, enfim, conduz uma igreja. Nessa década passada, nós fomos vitimados por mensagens que só discutem prosperidade. Leve, receba, tenha, adquira, possua. Uma mensagem mentirosa. Por quê? Porque, infelizmente, a prosperidade para o mundo é quem tem muito dinheiro. E não é isso prosperidade. Prosperidade não é quem tem muito, é quem não tem falta de nada. Aí vem a igreja e faz pior. Diz que prosperidade é quem tem muito dinheiro e quem está passando problema financeiro é porque Deus está pesando a mão. É pecado. Aí ela vem e diz que faz pior. E foi feito isso. Prosperidade, querido, a Bíblia diz que quando próspero é aquele que aceita Jesus. Porque não tem dinheiro nesse mundo que pague o que Deus colocou dentro de você, que é a salvação. Queridos, nós estamos chegando ao final. Pastor César, obrigado. Amém, pastor Zé Carlos. Eu que agradeço mais uma vez, é maravilhoso estarmos juntos, né? É agradável demais, agradabilíssimo, né? Fazer esse programa com os irmãos. Eu que agradeço, que Deus abençoe você e que possamos estar mais vezes aprendendo sobre esses princípios que são fundamentais para o nosso crescimento e uma vida plena na presença de Deus. Pastor Messias, obrigado, pastor Messias, esteja orando por nós. Eu quero agradecer também essa participação tão interessante nesses programas de tamanho e significação. É o pastor Zé Carlos, amanhã está de volta, né? César. Amanhã tu volta aqui, né? E estamos aqui juntos. Amém. Amém. Voltamos aqui. E vamos continuando. E você que está aí, seja abençoado por Deus com essa palavra. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos em nome de Jesus. E te agradecemos por este momento. Seja louvado o teu nome. Amém. Queridos, muito obrigado. Amanhã nós estamos de volta nesta mesma emissora, neste mesmo horário. Queridos, que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Até amanhã.